Olá a todos, eu sou o professor Douglas Irons e vou tratar aqui dos fundamentos do movimento harmônico. Sejam bem-vindos a essa aula. Bom, gente, o estudo do movimento harmônico é fundamental em vibrações e dinâmica das máquinas, porque ele representa o modelo básico de qualquer sistema oscilatório. Grande parte dos sistemas reais, eles podem ser aproximados, né, ou analisados a partir do comportamento harmônico simples, certo? E compreender, então, como posição, velocidade e aceleração se relacionam ao longo do tempo, né, vai permitir prever forças inerciais, identificar frequências naturais e analisar riscos de ressonância no sistema. Tá? Então, o movimento harmônico é a base matemática e física para entender o comportamento dinâmico das máquinas. Tá, ok? E o movimento harmônico mais simples que nós temos são basicamente as funções seno e função cosseno. Ambas são funções, são movimentos periódicos ao longo do tempo, né? E a função seno, essa função destacada aqui em vermelho, né? Ela varia entre 1 e -1. E observem que no instante t igual a zero, se eu colocar aqui amplitude versus tempo, né? No instante t igual a zero, a função seno ela começa aqui em zero e se repete, então, periodicamente dessa forma aqui. Tá? Já a função cosseno, né, também é uma função periódica, mas a diferença em relação à função seno é que no instante t igual a zero, né, ela inicia aqui no seu valor máximo, né, diminui e continua periodicamente, né, dessa forma, certo? Esse é um dos mecanismos, né, o mecanismo garfo-escocês, que gera uma função harmônica do tipo seno. Tá? Então, o mecanismo ele é formado por uma manivela aqui, ó, uma manivela que gira, né? E essa manivela ela faz com que o garfo escocês propriamente dito, né, suba, né, e gere um movimento do tipo seno, um movimento harmônico repetitivo, tá? Basicamente, ó, certo? Se nós pegarmos aqui esse vetor, né, esse é o vetor OP, né? Ele é um vetor girante, ele gira de acordo com a função ômega-t, né? De acordo com a velocidade angular ômega, né? Ele parte do repouso dessa linha horizontal, que representa essa posição zero do diagrama, tá? E à medida que ocorre o deslocamento angular θ, né, vejam que, né, essa dimensão, que é o cateto oposto, né, é a dimensão que caracteriza o quanto este seguidor sobe, tá? É o x. E se nós pegarmos aqui, ó, o vetor OP, identificarmos ele pela intensidade A, ó, a intensidade A, tá? Então, essa função, que representa então o deslocamento x, ela é dada pela hipotenusa vezes seno do ângulo θ. Como o ângulo θ é o ômega-t, né, representa então essa função aqui. Ou seja, né, essa é a função então, né, do mecanismo, é uma função, né, do tipo harmônico, do tipo seno, né? Se nós colocarmos então aqui, ó, a posição θ a partir da velocidade angular do tempo, né? Essa é o θ, né? Nessa expressão, ela resulta então nessa equação, que é exatamente essa, né? Onde eu tenho o deslocamento x, função da intensidade do vetor, do tamanho do vetor A, né? Vezes seno de ômega-t. Vejam que representa uma função em função do tempo, né? O tempo é a variável que muda aqui nessa equação, tá? E aí nós podemos, então, a partir dessa equação, derivar essa equação e achar a função velocidade, e se nós derivarmos ela, podemos achar a função, né, aceleração. Vejam que essa é a função deslocamento. Tá? Então, né, se nós derivarmos dx sobre dt, né, vejam que A é uma constante, certo? A derivada de seno de ômega t é cosseno, derivada de seno é cosseno, então, de ômega t,
E a derivada do arco, ômega t, né, é o ômega. Então, aparece então essa expressão aqui, ó, que representa a velocidade, né, do sistema, do garfo escocês. Tá? E se nós derivarmos novamente ela, né, agora, nós vamos encontrar essa expressão que representa a aceleração. Né? Vamos lá então, ó. Vamos repetir. O A é uma constante. Eu continuo mantendo a constante aqui na derivada. Né? A derivada de cosseno é menos seno. Então, eu coloquei aqui na frente o menos e coloquei aqui seno de ômega t. Tá? Ok? Né? E a derivada do arco, ômega t, né, é ômega. Né? Como aqui já existia um ômega, né, eu preciso multiplicar mais um ômega a ele, né, o que dá ômega ao quadrado. Né? E essa, então, representa, né, a aceleração, né, do sistema. Tá? Vejam que, nesse caso aqui, ó, A seno de ômega t, né, A seno de ômega t é o x. Né? Então, eu poderia colocar aqui que a aceleração é o menos ômega vezes x. Né? Menos ômega vezes x, certo? Então, nesse mecanismo em específico, né, a função x como o deslocamento dele, a gente está analisando o movimento do mecanismo, certo? Como o mecanismo ele parte da posição zero, né, a gente usa aqui a função seno, que melhor representa a dinâmica desse mecanismo. Tá? Ok? Lá, quando a gente vai começar a estudar, fazer a modelagem matemática de sistemas, né, ao invés da função seno, a gente vai usar a função cosseno, né, que eu vou explicar quando a gente chegar logo ali na frente, tá bom? Ao invés da função seno, que nós demonstramos para o deslocamento do mecanismo garfo escocês, aqui na nossa disciplina de vibrações mecânicas, para modelar os sistemas mecânicos, nós usaremos a função cosseno. Por quê? Esse é o objetivo da explicação. Imagine um sistema, né, massa mola, né, aqui, né, ele está em equilíbrio estático, né, ele está numa posição de equilíbrio, não está se movimentando, certo? Se nós deslocarmos essa massa para baixo, fizermos isso, né, observe que nós vamos tirar a massa da sua linha de equilíbrio elástico. E nesse caso, como não há amortecimento, a mola vai puxar então a massa para cima, ela vai subir, ela vai ultrapassar o limite a linha de equilíbrio elástico, depois a mola vai puxar para baixo e assim ele vai ficar oscilando indefinidamente, né, ao longo da sua linha de equilíbrio estático. Tá? E observem, quando ela estava na linha de equilíbrio estático, a massa estava nessa posição zero, equilíbrio. Né? Quando eu coloquei para baixo, né, a representação aqui, o deslocamento, né, é esse para cima. E esse é o eixo X, né, do nosso sistema. Tá? Quando eu soltei, a massa volta para a linha de equilíbrio estático e é puxada para cima. E assim fica oscilando indefinidamente como uma lei cosseno. Tá? Por quê? Porque eu desloquei a massa para baixo. Eu provoquei esse deslocamento, essa amplitude de deslocamento. Tá? Então, considerando que o eixo vertical é o eixo X, eu posso colocá-lo em qualquer lugar, né? A nossa função deslocamento, né, vai ser o x dt, o x em função do tempo, é o a, que é a amplitude do deslocamento que nós fizemos aqui, essa amplitude é x, vezes cosseno de θ. Tá? E θ é o ômega t. Então, fica essa expressão como sendo a função deslocamento, né, desse sistema dinâmico aqui. Ok? A mesma coisa nesse exemplo. Né? Agora, nós temos aqui a massa e ela vai se deslocar no plano horizontal. Então, eu vou definir que o plano horizontal é o eixo X do deslocamento do sistema. Tá? Então, quando essa é a posição de equilíbrio estático, né? Quando não tem nenhuma força aplicada, a mola mantém a massa nessa posição, né? E quando eu aplico, então, um deslocamento, uma força que provoca um deslocamento,
a massa se desloca para essa posição, né? Ok? Então, ó, a distância entre a linha de equilíbrio estático e a nova posição ocupada, né, é o que caracteriza a amplitude do movimento, né? Só que agora esse eixo é o eixo X, ó, nessa direção. Na realidade, a gente não trata o gráfico dessa forma, a gente coloca ele na horizontal depois, né? Mas, novamente, né? E quando eu soltar a massa dessa posição, as molas vão puxar a massa que ela vai passar pela linha de equilíbrio estático, então ela adquiriu energia de velocidade e depois as molas vão ser comprimidas. E esse movimento, então, sempre vai caracterizar essa ideia do movimento harmônico, que também é uma função cosseno, né? Novamente, ó, a função no tempo t igual a zero, ela começa com uma certa amplitude, né, A, né, e se mantém de uma certa forma como uma função cosseno. Então, novamente, a função que eu vou usar na modelagem desse sistema para o deslocamento é o x de t, é o A vezes cosseno de θ, ou x cosseno de ômega t. X é a posição de deslocamento inicial. Então, vejam aqui que nós vamos utilizar na maior parte das nossas representações de deslocamento para os sistemas dinâmicos, né, a função cosseno. No tempo t igual a zero, ela inicia com uma amplitude máxima, né, diminui, né, dá um ciclo completo, né, diferente da função seno, né, que tem um comportamento semelhante ao garfo escocês, tá? Então, lá no garfo escocês só foi para representar o movimento, mas a gente sempre vai utilizar a função cosseno, tá? Tem livros, né, o Howe, né, ele usa sempre o deslocamento em função do cosseno, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Mas tem livros, né, que abordam as deduções matemáticas a partir da função seno, só que eles colocam ali um ângulo de fase, um ângulo de defasagem, puxando esse pontinho aqui, ó, 90 graus, o ângulo de defasagem é 90 graus, né, π sobre 2, eles puxam aqui para esquerda, né, como sendo o valor zero. Só que a função fica um pouquinho diferente, tá bom? Nós podemos, então, pegar aquela função deslocamento de antes e fazer a derivada e encontrar a equação da velocidade e derivar essa e achar a equação da aceleração. Então, vamos lá. Então, a nossa equação de antes era essa aqui, ó, né? Essa aqui era a equação x dt, né, que era igual à função deslocamento, tá? A cosseno de ômega t, tá? Nós podemos, então, derivar essa função e achar a equação velocidade, que representa, então, a equação x ponto dt, que é igual, então, à equação da velocidade, que representa, então, essa expressão aqui, ó, menos ômega a seno de ômega t, onde o que acontece? A derivada de cosseno é menos o seno. Então, esse menos seno é a derivada de cosseno. Tá? O A é uma constante, ela se repete aqui embaixo. Tá? E a derivada desse arco ômega t em relação ao tempo é o ômega, ele vem aqui na frente. Então, a expressão fica desse jeito, certo? Menos W a seno de ômega t. Mas, lá da trigonometria, da matemática, vem que menos seno de ômega t é cosseno de ômega t mais 90. Então, eu posso substituir essa expressão aqui por essa expressão aqui, ó, né? Lembrando que é claro que na expressão aqui, ao invés de colocar 90 graus, eu coloco π em radianos. Eu coloquei só 90 graus aqui para vocês melhorem perceberem essa diferença, né? E mais tarde, então, eu quero complementar aqui no slide seguinte esses 90 graus, tá? Ok? Bom, então, a expressão fica essa aqui, ó, WA cosseno de ômega t mais 90 graus, tá? Ok? E se eu pegar essa função, né, e derivar, então, ó, vamos lá, então, ó, vou pegar essa função aqui agora, né, e vou derivar ela, tá? A função velocidade, ó, me dá a função aceleração. A função aceleração ao longo do tempo é essa aqui, então, ó, menos w ao quadrado a cosseno de ômega t. Estou pegando essa função aqui, ó.
O menos está aqui, ó. Nessa expressão de cima está aqui o menos. É mais fácil derivar essa do que derivar essa aqui, tá? Então, o menos está aqui, ó, certo? O W, tem um W aqui, ó, certo? Tem um W aqui, falta o outro ao quadrado aqui, ó, tá? Derivada de seno é cosseno, tá aqui ele, ó. O A é a amplitude constante, a derivada de cosseno, e quando eu derivo o ômega t, aparece então o segundo ômega aqui, ômega vezes ômega, que fica ômega ao quadrado, então, certo? Então, essa vai ser a expressão que eu vou usar para a aceleração, certo? Bom, da aceleração, nós temos então o seguinte, ó. Essa expressão, se eu pegar o menos cosseno de ômega t, matematicamente, menos cosseno de ômega t é a mesma coisa do que cosseno de ômega t mais 180 graus, ou seja, mais 2π. Tá? Então, eu vou substituir essa equação por isso aqui, ó. Ômega ao menos cosseno, vai ficar positivo, ômega ao quadrado, a cosseno de ômega t mais 180, né? Então, que corresponde à função aceleração, tá? Essas quantidades que são mostradas aqui são vetores girantes, tá? Então, nós podemos ver, então, por aqui, ó, né, que cada função dessas representa um vetor girante, ó. Os três vetores, deslocamento, velocidade e aceleração, eles giram juntos, só que defasados sempre de um certo ângulo, que, por exemplo, é esse e esse aqui, ó, quando eu represento todas as funções por cosseno, tá? Ok? Tá bom? Então, vamos ver de novo aqui, ó. Olhem só. Então, o primeiro caso, tá? O primeiro caso, olhem só. O vetor deslocamento é esse, ó, certo? A 90 graus dele, ó, a 90 graus do deslocamento, ó, cosseno, cosseno. A 90 graus do deslocamento está a função velocidade, que também é um vetor, tá? E a 180 graus do deslocamento, ó, deslocamento cosseno, a 180 graus do deslocamento está a função aceleração, tá? Então, num sistema, né, que se move, né, está girando, as três variáveis deslocamento, velocidade e aceleração são três vetores que estão girando juntos, só que defasados de um certo ângulo. Então, olhem só, essa curva aqui representa o movimento do deslocamento, né? Essa outra curva aqui, ó, representa a velocidade, né? E essa outra curva aqui de baixo representa a aceleração, né? Olhem só para vocês terem uma ideia aqui, comparando o deslocamento e a aceleração. O deslocamento e a aceleração, eles estão defasados de 180 graus. Ou seja, quando ocorre o pico máximo de deslocamento, aqui nesse exemplo, aqui começando do zero, né, quando acontece o pico máximo de deslocamento, a aceleração é máxima negativa, né? Ela é oposta, ó, 180 graus oposto. Tá? Quando ocorre o máximo pico de deslocamento, aqui nesse exemplo, aqui, começando do zero, né? Acontece a 90 graus, acontece a velocidade, ó, zero. Né? Então, esses três vetores sempre andam um atrás do outro, estão defasados, né? O que gera as características de deslocamento, velocidade e aceleração do nosso sistema. Tá? Ainda para enfatizar, né, essas defasagens, né, aqui eu coloquei a figura um pouquinho maior para vocês enxergarem melhor. Tá? Então, vejam novamente aqui. Ó. Aqui eu tenho o vetor posição, né? Ele é esse aqui. Ó. Esse é o deslocamento, é o vetor de deslocamento. Tá? Então, olhem só, comparando com o vetor aceleração, ó, esse é a aceleração. A posição está, né, a 180 graus defasada da aceleração. Então, quando um tem valor positivo, a aceleração tem valor negativo. Tá? E na velocidade, né, a
a velocidade está defasada de 90 graus em relação ao deslocamento. Então, quando ocorre o pico máximo aqui, eu tenho zero aqui nesse pico. Ó. Quando aqui eu tenho o pico máximo da velocidade, eu tenho o pico mínimo, né, zero de deslocamento, tá? Então, são as características, né, desse movimento harmônico. E por fim, né, funções harmônicas podem ser somadas vetorialmente, como mostra a figura. Se eu tiver uma função, um movimento harmônico, o vetor, né, x1, né, e eu quiser somar com o vetor x2, ó, certo? Né? Então, ó, se o x1 é o A1 cosseno de ômega t, se o x2, né, o vetor x2, A2 cosseno de ômega t mais φ por causa da defasagem. Vejam que nós podemos somar os dois, né? A amplitude do vetor soma, que é essa amplitude aqui, o vetor soma, ela é igual ao A1 mais A2 cosseno de θ ao quadrado mais A2 seno de θ ao quadrado. Tá? E o ângulo desse vetor soma com o vetor x1, ó, que é esse ângulo aqui, ó, o alfa é o inverso da tangente, tangente a menos 1, de A2 seno de θ dividido por A1 mais A2 cosseno de θ. Tá? Então, eu posso somar os dois vetores, né, resultando então nessa soma aqui. Então, o vetor soma x é igual à amplitude A, né, vezes cosseno de ômega t mais alfa, certo? Então, a soma de dois vetores pode também ser representado por um vetor, né? Aqui também em função do cosseno, né? E do ângulo, né, de defasagem, né? Mostrado aqui, alfa.